Lewis Hamilton teve um início de pesadelo no último ano dele com a Mercedes. Tanto que não daria para culpar o inglês se ele já estivesse contando os dias para começar a vida nova na Ferrari em 2025. Tá tão ruim que o próprio Hamilton considera esse começo de ano pior que as 2 temporadas passadas, ambas sob as atuais regras do efeito solo, e pior também que o começo da infame temporada dele com a McLaren em 2009. Naquela época, a McLaren fez um julgamento errado de um grande reset nas regras da Fórmula 1 e começou a temporada muito mal. Mas Hamilton pelo menos conseguiu ganhar corridas no segundo semestre, algo que parece muito distante para a Mercedes em 2024. Os resultados recentes justificam o pessimismo. Estatisticamente, esse é o pior início de temporada que ele já teve em termos de resultados. Ele não se classificou acima do 8º lugar por enquanto. O abandono com perda de pressão de óleo no GP da Austrália indica que os únicos resultados tangíveis são o 7º no Bahrein e o 9º lugar na Arábia Saudita. Foi a primeira vez em 18 temporadas na Fórmula 1 que o inglês não conseguiu um top 6 nas 3 primeiras corridas, e foi apenas a segunda vez que ele não teve pelo menos um pódio. Hamilton foi superado por George Russell em todas as 3 sessões de classificação, com uma desvantagem média de 143 milésimos de segundo. Russell chegou na frente nas 2 corridas que ambos concluíram, somando 18 pontos contra os 8 modestos de Hamilton. Apesar das lutas iniciais em 2009, Hamilton estava indo bem naquele ano. Ele superou consistentemente Heikki Kovalainen nos 3 primeiros finais de semana de 2009 e até terminou em terceiro no GP da Austrália, que abriu a temporada, apesar de ter sido desqualificado por mentir aos comissários sobre a ultrapassagem em cima do Toyota de Jarno Trulli durante um safety car. Até aqui, em 2024, não foi só a Mercedes que decepcionou. Hamilton também teve o desempenho abaixo do esperado. Isso surpreende, já que ele começou a temporada com certo otimismo, chamando o Mercedes W15 de uma ótima plataforma para construir e um ponto de partida melhor que os dos últimos 2 anos. Então, por que esse otimismo virou decepção já nas 3 primeiras corridas da temporada? A Mercedes tem, em média, apenas o 5º carro mais rápido até agora em 2024. Esse ritmo decepcionante é parte do motivo pelo qual Hamilton teve um começo de temporada difícil. Mas tem mais coisas além disso, o que é comprovado pelo fato de Russell ter superado e muito o heptacampeão até agora. No começo do ano, o comentário era que avanços significativos tinham sido feitos em termos de estabilidade traseira, que foi uma fraqueza no ano passado. Hamilton estava confiante, ainda mais por ter conseguido uma mudança que ele pediu, com a posição do cockpit movida 10 centímetros para trás. O fim de semana do GP do Bahrein foi inconclusivo, já que não é uma pista que a Mercedes acha favorável para o carro dela. A corrida de Hamilton foi comprometida pelos problemas de refrigeração que fizeram ambos os pilotos pegarem leve durante todo o fim de semana. Foi na Arábia Saudita que as coisas começaram a dar errado. Lewis reclamou do desempenho em alta velocidade. Ele disse que nas 2 primeiras sessões de classificação foram horríveis, mas as coisas pioraram na Austrália, onde ele nem sequer conseguiu chegar ao Q3. Isso foi graças a um momento na penúltima curva que transformou uma vantagem de quase 1,5 décimo sobre Russell em um déficit que o jogou para o 11º lugar. Hamilton reclamou do velho problema de inconsistência do carro entre uma sessão e outra. Nenhuma mudança de configuração foi feita entre o 3º treino livre, no qual o carro foi bem, e a classificação, mas o carro ficou de repente mais instável. Nas primeiras provas, a Mercedes teve um ritmo que o inglês chamou de ok, mas não especial. Ele até ultrapassou Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mas veio então a falha do motor na volta 16, quando ele perseguia Lance Stroll, que terminou em 6º. Em apenas 3 corridas, o otimismo de pré-temporada virou decepção pura, com um carro difícil. As expectativas agora são de uma longa luta para a Mercedes. Se Hamilton tiver que salvar 2024, a Mercedes vai ter que virar o jogo e rápido. No coração dos problemas está o fato de que o desempenho do carro no mundo real não bate com o que se vê nas simulações. O carro até vai bem nas curvas de baixa e média, porém o downforce não está sendo produzido numa certa faixa de velocidade em trechos rápidos. Isso ficou evidente nas curvas rápidas de 6 a 10 em Jeddah. No ápice da curva 7, a Mercedes estava dolorosos 16 km por hora mais lenta que a Red Bull. Existe uma chance razoável de a Mercedes resolver esse problema sem grandes mudanças no carro, o que exigiria esperar até o ano que vem. A questão são os detalhes do assoalho e a forma como o carro funciona quando está próximo ao chão. Sim, esse é um problema antigo para a Mercedes. Em 2022,
Dificuldades com porpoising fizeram a Mercedes ignorar os problemas de instabilidade traseira. O carro para 2023 foi, portanto, um conceito similar, mas, no fim das contas, a Mercedes foi conservadora demais ao conceber o carro para correr com alturas de rodagem semelhantes ao ano anterior. Outros conseguiram rodar mais baixo sem sofrer com porpoising e produzindo também mais downforce de maneira consistente. Nesse ano, a Mercedes pensou que tinha resolvido tudo isso, mas ela ainda tem um problema. Não se pode cravar exatamente qual é, porque a própria equipe ainda está lutando para entender. O diretor técnico James Allison disse que o carro tem problema de desempenho. Ele anda bem nos treinos livres, vai confiante para a classificação, mas depois perde desempenho. O padrão que a equipe identificou é que a competitividade do carro cai quando a pista está quente. Isso pode ser parte do problema, mas a chave vai ser entender os problemas de correlação. Como diz Allison, o que a simulação mostra sobre equilíbrio entre alta e baixa velocidade não bate com o mundo real. A Mercedes quer conseguir entender o problema, que parece relacionado com a capacidade de controlar o downforce em alturas de rodagem muito baixas. Portanto, ela ainda precisa evitar o porpoising, que andou dando as caras nesse ano. A equipe deve ser capaz de corrigir isso com atualizações aerodinâmicas. Mas a questão é se a Mercedes consegue fazer isso e com que rapidez. Suzuka é a próxima prova. É uma pista onde a Mercedes teve grandes problemas no ano passado nas curvas de alta velocidade no primeiro setor. Isso se deve à luta para produzir downforce em alta velocidade. Soa familiar, não é? E é isso que está deixando Hamilton tão desanimado. A Mercedes até melhorou nesse ano e é um carro relativamente rápido, mas não ganhou terreno e ainda enfrenta problemas fundamentais. Então, se a Mercedes não conseguir reverter o quadro e Hamilton passar o ano lutando, quem sabe por um pódio ou outro, será que ele pode jogar a toalha e o desempenho cair ainda mais? Afinal, ele é humano. O inglês admite que o início de ano, após altas expectativas, foi difícil para ele. Além de encarar uma temporada que promete ser dura e sem muita expectativa, já que o inglês vai mudar de áreas no ano que vem, Hamilton também observa o progresso da Ferrari desde 2023. A escuderia tem o segundo melhor carro até agora. O SF24 não só tem sido rápido, mas também consistente e parece dar confiança aos pilotos atuais. Há uma esperança realista de estar numa trajetória que poderia fechar o gap para a Red Bull e até batê-la por mérito. A Ferrari está fazendo tudo o que Hamilton esperava que a Mercedes fizesse nesse ano. Acontece que Hamilton é uma pessoa competitiva. Ok, pode ser que ele chegue ao final da temporada sem lutar por mais nada, a ponto de o rendimento cair, mas é improvável que ele já tenha atingido esse estágio agora. Hamilton sabe que os problemas frequentes geram risco de ele só cumprir tabela. Por outro lado, ele também disse que se sente inspirado a continuar lutando em respeito aos esforços feitos pelas pessoas com quem trabalha. As razões para as dificuldades de Hamilton são claras. Não é raro ele expressar frustração quando a temporada não começa bem. A gente viu o mesmo comportamento em 2022 e 2023. Hamilton foi bem no ano passado depois de um início difícil. Ele não ficou longe do vice-campeonato, mesmo depois de ter sido derrotado por Russell nas 3 primeiras provas. É comum ele ter dificuldade no início da temporada e melhorar depois. A diferença é que esse é o último ano dele pela Mercedes. O inglês disse que está tentando ver o copo meio cheio depois do GP da Austrália. Afinal, poderia estar pior. Depois de 12 temporadas, ele quer sair da Mercedes pela porta da frente. Foi uma trajetória vitoriosa na equipe com 6 títulos mundiais. Ele começou o ano querendo dar tudo de si. Ainda que vencer o Mundial esteja fora de cogitação, aumentar o total de 82 vitórias pela Mercedes permitiria pelo menos que ele terminasse com uma nota mais alta do que as últimas 2 temporadas sem vitórias. Mas isso vai depender de a Mercedes superar os problemas com o carro e fazer algumas melhorias importantes. Se isso não acontecer, não daria para culpar Hamilton se no fim do ano ele não tivesse a mesma empolgação do início, ainda mais com a mudança para a Ferrari se aproximando. Do ponto de vista dele, o pesadelo atual tem data para acabar.